Existe uma frase que a gente aprende cedo e leva longe demais, que crescer exige sacrifício. E existe algo verdadeiro nisso, mas existe também uma distorção muito perigosa que se esconde dentro dessa ideia, a de que quanto mais você suporta, mais você merece. Que a dor valida o resultado e que o cansaço é a prova de comprometimento, que pedir ajuda é fraqueza. A gente romantizou o esgotamento, transformou a ansiedade em produtividade, chamou de força o que muitas vezes é só silêncio com medo de decepcionar. E aí chegou um momento, para muita gente, em que a frase que deveria ser de conquista virou uma interrogação suspensa no ar. Até onde? Porque existe uma diferença enorme entre crescer e crescer sem saber mais quem você é quando para. O episódio de hoje é sobre o preço emocional que ninguém coloca na planilha, sobre a pressão que fica nas entrelinhas de toda a trajetória do sucesso, sobre aprender, às vezes de forma mais dura, que força não é carregar tudo sozinha. É sobre crescer sem se perder e sobre o que acontece quando você finalmente decide que não precisa mais provar nada para merecer o seu lugar. Por isso, sejam muito bem-vindas de volta, Larissa e Milena. Sempre uma delícia estar aqui no Ciro. Obrigada. Agora já no terceiro episódio, já estamos mais soltinhos. Já mudamos água para um energético. Isso aí. Para, afinal. Meninas, esse assunto muito interessante que vocês decidiram trazer, né? Porque existe uma romantização do que é o sucesso. E nem sempre é tão romântico e lindo e maravilhoso e bonito e fácil e leve assim, né? Às vezes é muito mais pesado, principalmente para nós mulheres que temos múltiplas tarefas, rotinas, jornadas, né? Por que vocês decidiram trazer esse tema para discutir aqui no Vírgula? Primeiro porque o nosso público, assim, eu falo mais o meu do que o da Helena, né? A maioria são mulheres mães que empreendem. Então, elas carregam o mesmo peso que a gente, né? Segundo que no Instagram, a gente só posta o que é belo, né? A gente não quer postar ali a sobrecarga, a falta de apoio, a dor emocional de carregar uma empresa nas costas junto com as crianças chorando. E então esse tema ele é muito importante pra gente, tanto dentro do clube, né, me trazer isso dentro do clube, quanto pra gente mesmo, pra gente expor as nossas vulnerabilidades e mostrar que nós também passamos por isso, que também é difícil pra gente. No clube, né, no Executivo Wine Club, que são de mulheres empresárias, a Lari falou 80% são mães. Então, a gente escuta muito essas dores, a gente vê que existe uma necessidade de falar sobre isso, de conversar, de desabafar, né? Tem que ter um lugar para isso. Então, como a gente escuta muito isso também dentro do clube, a gente achou importante trazer esse conteúdo para realmente não romantizar o sucesso, não romantizar o trabalho, né? Uhum. Para as pessoas também sentirem que não é só com elas ou não acharem impossível. Eu acho que isso é um tema importante, né? Principalmente para empresários. A gente cuida tanto da saúde mental dos colaboradores, né? Quem cuida da saúde mental do empresário, né? Sim. Então, falar sobre isso também é bem relevante. E por que vocês acham, ou tô afirmando já que vocês acham, né? Mas vocês acreditam que esse assunto, ele costuma ser silenciado nas rodas de negócio, principalmente nas rodas de negócio onde tem homens? Não quero ficar aqui falando do feminino masculino, não sei se vocês querem ir por esse caminho, mas acredito que isso seja, assim, silenciado, principalmente nas rodas onde... Principalmente na roda masculina, com certeza. Essa até é uma diferença, né? Também não gosto de falar de masculino e feminino de uma forma pejorativa, mas falando sobre a característica, né, dos dois públicos em rodas de network, a gente percebe, né, na masculina sempre uma competitividade, às vezes, de quem tá fazendo melhor, eu faço desse jeito, porque para mim funciona isso. E na feminina, a gente escuta mais desabafo.
Puxa, tá difícil isso pra mim. Ah, eu faço assim, assim, assado. Né? Então, tem uma tendência do homem sempre querer dizer como ele tá fazendo melhor do que o outro, e tem uma tendência da mulher de realmente contar as verdades e pedir ajuda, né? Tem essa diferença, a gente percebe isso nas rodas de network claramente, né? Uhum, uhum. E assim, é muito claro também que, por exemplo, meu marido, ele chega em casa, ele desliga o chip do trabalho de uma forma que eu acho incrível. E eu não consigo. Ele chega, ele desliga o chip, ele vai brincar com a minha filha, eles vão jantar, e muitas das vezes eu ainda tô pensando, ainda estou programando, organizando o meu outro dia. E até quando eu vou dormir, eu ainda continuo pensando no que eu vou fazer amanhã. Então, assim, é uma diferença muito grande do homem para a mulher com relação a isso, né? Então, eu acredito sim que a gente tem um peso muito maior, uma sobrecarga muito maior, e a gente quer fazer dar certo. Então, além de tudo que a gente precisa aguentar, a gente ainda quer fazer dar certo. A maioria, né? Tem ali as que gostam só de fazer o bolo e o pilates às 11 horas da manhã, tá tudo bem. Mas a gente quer tudo ao mesmo tempo. A gente quer fazer o negócio dar certo, quer ter um lar bem estruturado, quer ter uma família bem estruturada, quer ter tudo, né? Então é muito mais difícil pra gente que quer ter tudo, mas quer ter tudo com leveza, quer fazer tudo dar certo de uma forma mais tranquila, digamos assim. Alguma de vocês passou por alguma situação em que vocês perceberam que estava perdendo o fio da meada? E que precisaram segurar as rédeas e entender que, para ser bem-sucedida, algumas coisas precisariam ser ajeitadas? Eu acho que sim. Você sabe que há um tempo atrás, há alguns anos atrás, eu trabalhei uma coisa em terapia que eu não imaginava. Eu tinha o costume de querer me manter ocupada e principalmente querer mostrar que eu estava ocupada. Por exemplo, se eu estivesse em casa no momento de descanso e entrasse a minha funcionária do lar, eu não tinha coragem de deixá-la ver que eu estava vendo televisão. Eu pegava o notebook e fingia que estava trabalhando. Olha que loucura. Eu tinha, por exemplo, a necessidade de ter mais de 100 certificados na minha parede, para mostrar para os meus colaboradores que eu tinha capacidade para estar naquele lugar. E então eu tinha muito essa necessidade de mostrar produtividade, mostrar que eu estava ocupada. Eu era sempre a primeira a chegar na empresa. Então eu chegava assim 7h58 para todo mundo ver que eu cheguei cedo, que eu estava ali antes do horário, porque eu queria ser exemplo, eu tinha que ser exemplo. E aí esperava o pessoal ir embora para eu poder ir embora, ia correndo para a faculdade depois. Então eu tinha muito essa necessidade de mostrar para os outros essa produtividade. E aí eu tive que tratar isso em terapia, porque para que fazer isso? Para quem? Porque isso realmente estava me trazendo resultado? Não, né? Era algo que eu precisava, achava necessário mostrar como líder, e isso não me trazia resultado. Então eu acho que foi um trabalho ali para ressignificar a minha agenda, de realmente o que seria produtivo, né? Faz sentido realmente estar esse horário na empresa? Ou faz sentido, às vezes, eu vou ser mais produtiva fazer um home office no começo, resolver minha demanda administrativa, para depois eu ir para a empresa e poder atender as outras pessoas, os outros colaboradores, e ir para as outras reuniões, né? Então eu comecei a repensar nas minhas atitudes, o que era de aparência e o que realmente dava resultado. E uma outra coisa que eu penava muito era o sim para tudo, né? O sim para tudo, ele lota a sua agenda, né? Se você diz sim para todo mundo, para qualquer convite, isso vai enchendo sua agenda. Sim para todas as palestras que te convidam, sim para todos os eventos, sim para todas as reuniões. E isso sobrecarregava muito a minha agenda. E aí você sempre quer parecer competente, então você tem que chegar no horário, você tem que estar preparada. Isso sobrecarrega muito. Então, eu acho que o que me ajudou foi ter claros os meus objetivos e antes de montar a minha agenda diária, isso é um exercício todo dia, ver se aqueles meus objetivos conversam com aquela agenda. Porque é muito fácil de você escorregar a todo tempo em você encher a sua agenda com coisas que não são pertinentes, que não vão te levar aos teus sonhos, aos teus objetivos, sabe? Então, eu acho que o maior cuidado da gente é a nossa agenda. É sagrada, a nossa agenda é sagrada, sabe? Não é dizer sim pra qualquer coisa. E eu sempre penso, quando tem alguma coisa assim, eu penso assim, tem que ser eu? Não tem alguém na empresa que faria melhor, né? Que estaria me representando melhor nessa reunião?
Então, eu tenho facilidade para delegar, sabe? Tenho facilidade para delegar. Então, eu acho que para mim isso foi grandes aprendizados, assim, de não querer parecer, querer ser, não precisar parecer eficiente, apenas ser eficiente, e um cuidado, assim, impecável com a agenda, com a composição da agenda, sabe? Você tocou no assunto que me é muito caro, que é a história da agenda, porque muitas vezes a gente tem uma falsa sensação de que o mais forte é o que carrega mais peso. Ah, verdade. E não necessariamente, né? Sim. Ontem eu não neguei, porque eu tenho essa dificuldade de negar. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de negar. Mas chegou uma pessoa para mim, que é uma pessoa do meu passado, e que há um motivo para ela estar no passado. E ela chegou para mim, ela reapareceu, e ela pediu para marcar uma agenda. E eu sem saber dizer o não, eu falei, tá bom. E aí eu, observando a minha agenda, eu falei assim, olha, dá para ser online? Porque se for para ser presencial, eu só vou conseguir daqui 1 mês. E não era mentira. Já se for online, eu consigo antes. Mas o antes é daqui umas 2 semanas. Só que eu não falei isso. E daí ela falou assim para mim, amanhã eu posso. Falei, não, amanhã eu tenho gravação. Mas na sexta que vem, que é recesso de feriado, eu posso. E ela entendeu que era sexta amanhã. Ela falou, então tá, sexta eu posso às 15 horas. E eu falei, não, você não entendeu, é sexta daqui 1 semana e meia. Aí ela não gostou. E a resposta veio claramente que ela não gostou. E eu fiquei pensando assim, essa pessoa, ela não faz mais parte da minha vida e eu não quero que faça. Mas como é uma questão profissional que ela quis trazer para mim dessa vez, talvez valha a pena ouvir. Então eu vou dar um horário. Só que esse horário é daqui um tempo. Por que eu estou contando toda essa história? Porque muitas vezes o romantizar o sucesso passa justamente por desagradar pessoas. Aliás, o não romantizar, no caso, passa por desagradar pessoas. Do outro lado, a pessoa que leva um não, ou que leva talvez a dificuldade da agenda, não entende isso. Vocês concordam que para que a gente consiga romantizar menos, a gente vai ter que desagradar algumas pessoas? Com certeza. E eu acho que isso vem com a maturidade. Infelizmente, a gente vai ficando para tristeza de alguns. Quanto mais maduro profissionalmente, a gente fica mais cirúrgico, mais ríspido, mais direto, sabe? Eu vejo isso com outros empresários, assim, que eles acabam tendo esse comportamento. E às vezes acontece, por exemplo, das pessoas falarem assim, mas você não tem 5 minutinhos quando você joga aquela agenda? Pior que você não tem Não mesmo. tem, Eu não é já vi a tua sacanagem. agenda, já vi a tua agenda, uma vez você postou no Stories ali, no Google Calendar, eu já vi a tua agenda, você não tem. Aí esses 5 minutinhos, né? E nesse livro que a gente até estava comentando, que a gente leu no Clube do Livro, do Executive Wine Club, que são as 48 Leis do Poder, a 15ª, ela fala, aniquile seus adversários, ou seus inimigos. E parece muito pesado, né, quando fala assim, pra você acabar com seus amigos, com seus inimigos. Mas ela tem uma visão também diferente, você pode pensar nela de uma forma diferente para os dias de hoje. Você falou, por exemplo, que tem uma pessoa do passado que veio e que tem motivo para não estar mais lá. Se você seguisse essa lei, você ia aniquilar essa pessoa, não tem motivo mais para estar aqui. E às vezes na nossa vida a gente faz isso, essa falta de eliminar, de aniquilar mesmo, faz com que a gente perca muito tempo, sabe? E aí provavelmente você vai nessa reunião e você vai falar, meu Deus, por que eu fiz isso? Nossa. Eu sabia, né? Então essa 15ª lei, ela também fala muito sobre isso. Coisas que são no passado têm que ficar no passado, coisas que você tem que cortar de vez. E eu acho que pra gente tendo um pouquinho mais de paz é ir cortando cabeças mesmo, sabe? Né? E deixando somente o que faz sentido mesmo, sabe? E montar a agenda é isso, né? Montar a agenda é isso. Tem pessoas que tem que dizer não mesmo. E quando a pessoa é mais ríspida comigo, mas não é possível que você não tenha 5 minutos. Aí eu fico mais ríspida, ela não tem mesmo. É possível, sim. É possível, não tenho mesmo 5 minutos, né? E voltando ali na pergunta anterior, que ainda dá para linkar com esse tema,
o ano passado, eu entrei, assim, num staff que eu estava muito sobrecarregada. Primeiro que eu não tenho rede de apoio aqui, né, eu sou de Belém, minha família inteira é de Belém. Só tem meu esposo e a minha sogra, que me ajuda bastante, mas nas limitações dela, né. Eu estava muito sobrecarregada. E aí eu falei: "Eu não vou mais trabalhar sábado". Domingo eu já não trabalhava, né, que era o dia da família. E aí eu tive que comprimir a minha agenda pra caber. Então, a partir desse ano já, eu só trabalho de segunda a sexta. Então, o sábado e domingo é pra família, não tem quem me tire dali. A não ser, como a Milena falou, que seja uma reunião que vai me trazer ali um resultado financeiro muito expressivo, sabe? Mas fora isso, não. Porque a gente tem que aprender realmente a dizer não para as coisas que não fazem mais sentido, né? Essa semana mesmo uma pessoa me procurou, ele é um gestor de tráfego, ele encontrou o meu produto, o Eva, que foi aquele que fez muito sucesso, que ainda tá em primeiro lugar lá na Kibify, um dos primeiros lugares, porque vendeu muito. E ele encontrou, encontrei seu produto, super animado. E eu queria ver contigo se tu não quer escalar ele, porque eu tenho várias ideias e tal, e tal, e tal. Eu falei, olha, esse produto não faz mais parte do meu ecossistema hoje, eu não tirei ele de lá, porque de vez em quando ainda saem algumas vendas, mas ele não faz mais parte do meu momento hoje. Ele, por favor, vamos marcar só uma call pra te entender. Eu falei, eu realmente não consigo. Então, assim, se fosse a Larissa do passado, teria marcado. Porque é uma possibilidade de escalar um produto que já tá pronto. Mas eu entendo que ele não faz parte do meu ecossistema hoje e que, pra mim, não valeria a pena gastar energia com isso. Então, acho que é muito mais sobre isso, né? Escolher com que você vai gastar sua energia hoje. Tem momentos em que é difícil, né? Que tudo parece bom, né? Tudo parece grandes oportunidades e é difícil, sabe? Eu acho que é legal fazer uma métrica de cada um, né? Faz a sua particular, né? Dentro da sua escala. Eu uso muito, por exemplo, para expansão de cidades, né? Número de habitantes, se vai dar para escalar ou não, quanto que isso vai me consumir de energia, porque às vezes, distância, ou não, vai precisar de muito trabalho aqui, vai demandar muita energia, vai ter que mudar muita coisa, número de pessoas que eu vou precisar trabalhar comigo. Então, tem negócios e tem oportunidades, às vezes, que parecem mais promissores, como é no digital, né? Que eu falo assim, não precisa contratar gente, você não precisa levantar um prédio para ter, né? Demanda pouco tempo. Então, fazer métricas na própria agenda do que eu vou entrar, o que eu não vou. Porque tem várias oportunidades. Vai numa palestra. Esses dias fui convidada para uma palestra, não desmerecendo, mas cheguei no ambiente, eu preparei uma baita palestra, né? Eu levei artista plástico, levei músico, levei cães terapeutas. Ia ser um show. Só que a palestra ia ser restrita para 20 pessoas. E eu me recusei a fazer palestra para 20 pessoas. Falei, não. Porque era com aqueles fones, eu falei, pode abrir esse microfone, mas nem que o estádio inteiro vai ver que eu vi, mas eu me recuso, me preparei demais para fazer uma palestra para 20 pessoas, né? Eu trouxe algo que mais pessoas merecem ouvir e eu mereço falar para mais pessoas, né? Então, assim, também são escolhas que a gente tem que fazer, às vezes, puxa, será que eu vou viajar e tal, fazer uma palestra para 20 pessoas, né? Talvez eu não teria feito. Né? Agora, poxa, não, tem uma outra oportunidade que é uma palestra muito maior para tantas pessoas. Daí vale a pena. Então, assim, talvez a Milena do passado não ia dizer não para uma palestra menor, sabe? Me ia convidar para fazer uma palestra para 5 pessoas, eu já ia. Ia comprometendo a agenda. Então, eu acho que essas métricas pessoais do que entrar e o que não entrar é importante. Porque, igual a gente falou, não dá para romantizar. Quanto mais vai crescendo, mais oportunidades vão aparecendo, né? Tem que saber selecionar, né? Tem que saber selecionar. Eu vi no Instagram essa semana agora um Reels que falava assim, quanto mais você crescer, mais pessoas vão aparecer te pedindo pra tomar um cafezinho. Você tem que aprender a dizer não. E tem acontecido muito isso comigo. Lari, vamos marcar um café? Vamos marcar. E eu realmente também não tenho agenda. Tipo, a minha agenda até setembro tá comprometida com os mentorados. E é tipo de segunda a sexta. Eu não tenho tempo. E as outras demandas que a agência me pede, né? Então, assim, a Larissa ficou metida, porque antes ela tomava um café comigo, agora ela disse que só pode online. Falei, vamos tomar um café online. Me tira brincadeira, né? E realmente, é porque a gente tem que saber aonde priorizar e onde colocar nossa energia. Isso. Agora vai aparecer, depois que deu certo, vai aparecer um monte de gente querendo tomar café contigo. Mas com quem tu quer tomar café? Isso. Foi esse caso. Era um cafezinho. E eu sempre penso E não deve ser um cafezinho, sabe por quê? Porque eu já fiz isso. A pessoa começa a te sugar. Tudo que tu tem, ela quer entender o que tu tá fazendo, ela quer saber da tua vida. No final das contas, nunca é só um cafezinho. Ela quer mais saber sobre você, sobre o teu momento, sobre como tu fez pra chegar, de repente, ali, do que qualquer outra coisa.
Eu lembro que eu observei segundas-feiras. Toda segunda-feira vinha no meu WhatsApp um monte de gente me procurando. Claro, todo mundo querendo ou vender ou me pedir alguma coisa. Por que a segunda? Toda segunda, porque eu acho que o pessoal pensa em segunda dá aquela motivação de eu vou Segunda atrás, vou pra começa. cima, preciso pagar os boletos, né? Então, segunda-feira, chove meu celular de gente Olha. pedindo coisa. E aí, pra mim, segunda-feira virou um dia importante. Comecei a pensar todo domingo. Amanhã é segunda. Eu vou atrás de quem? De quem eu preciso ir atrás. E aí eu vou ignorar todo mundo na segunda-feira, eu vou avisando, não adianta me procurar na segunda-feira. Não compro e não ajudo ninguém na segunda-feira. Porque aí eu virei o jogo, eu falei, não vou passar a minha segunda-feira, né? A segunda-feira é o dia dela apagar incêndio. Eu não vou passar a minha segunda-feira atendendo todo mundo que quer me vender ou me pedir alguma coisa. A segunda-feira eu vou atrás do que eu quero, de quem eu preciso conversar, quem eu preciso comprar, de entender, de vender, de cliente. Aí eu virei o jogo. Porque se você não toma consciência, você entra no jogo dos outros e você não faz o teu jogo, né? Você só vai respondendo as pessoas e você não busca. Engraçado que geralmente é o que a pessoa quer. Tipo assim, é algo a favor dela, nunca é algo a nosso favor, né? Hoje, as mentorias, as consultorias, até a sessão ali do diagnóstico é tudo online. Porque se eu me deslocar para fazer presencial, eu perco ali 3 horas do meu tempo. E aí, tem algumas pessoas que falam, ai, Lara, eu quero fazer a tua mentoria, mas vamos fazer a sessão de diagnóstico presencial? E daí eu não faço. Por quê? Porque eu sei que eu vou perder 3 horas do meu tempo. E a pessoa vai querer me sugar muito mais do que se fosse online. Sim. Então já sabe, não tem. E não é por ser metida por nada, é porque realmente o tempo é escasso. Isso. Não é só porque tempo é dinheiro. Sim, tempo é dinheiro, mas a gente já tem ali a agenda fechada com todos os nossos afazeres. Então não dá pra incluir do nada um café no meio da semana com alguém. Assim, entende? Eu acho que a gente pode instituir a segunda-feira como dia internacional, porque, gente, eu tenho também, a segunda-feira é o dia que eu só, inclusive, deixa eu explicar por quê. Segunda-feira não costuma ser um dia mais pesado, digamos assim, mais porque é o pesado. início da semana e tal, e a gente tá, ai meu Deus, lá vamos nós, mais uma semana. Eu quis deixar a segunda-feira leve. Para deixar a segunda-feira leve, eu trouxe as melhores coisas da minha rotina interna para segunda-feira. Que legal. Então, segunda-feira eu não faço nenhum atendimento externo. Assim, 99% das vezes eu não faço. Esse 1%, por exemplo, você sabe, eu vou falar por códigos agora. Sabe aquela pessoa que eu queria abrir a porta, que eu comentei com você? Só tinha segunda-feira. Mas olha quem é. Você acha que eu vou dizer não? Segunda, não. Então, aquela porta lá, de Deus Pai Todo-Poderoso, aquela eu vou na segunda. É o que eu falo, é a métrica. Entendeu? Então, ok, eu tenho essa reunião aí na próxima segunda-feira. Mas, via de regra, segunda-feira, não. Segunda-feira é só coisas internas e as coisas legais de fazer. E a sexta também, só que a sexta com um pouco mais de flexibilidade, porque muitas vezes a semana se arrasta e acumula coisa e eu preciso usar a sexta para isso. Então a sexta acaba que eu não consigo cumprir tanto, mas a segunda, por ser o primeiro dia, eu consigo cumprir. E é muito bom porque é o dia que eu organizo as coisas de casa também, de casa que eu digo da empresa, as rotinas mesmo internas. Então, fica... Então pronto, as três são presas. A gente nunca vai marcar coisa segunda. Nada. A não ser que eu preciso vender alguma coisa pra vocês, eu vou atrás. Mas é engraçado, né? A gente começou falando da dor do crescimento, a gente tá falando, né, de não romantizar o sucesso. E no fim, tudo cai realmente na gestão de tempo. Né? Aqui a gente tá falando de gestão de tempo, porque a solução, na maioria das vezes, para essas demandas de que você tem que renunciar à família, renunciar coisas que você gosta para ter sucesso, ela cai na solução de gestão de tempo. Mas também não é sempre que a gente consegue, né? Eu sempre falo assim, quando uma das minhas empresas está organizada, que parece que não precisa mais do meu operacional lá, já estou mais na parte estratégica, pô, vou lá e abro outra. Aí, realmente vai me demandar mais tempo, né? Eu acho que assim, a pessoa que tá bem tranquila, e bem organizada, nem sempre está crescendo,
né? Talvez ela já tenha uma empresa ali que está rodando, ela já esteja no estratégico, não está mais no operacional, analisa os números, cria estratégia, a empresa continua crescendo. Mas o que eu vejo é que muitos empresários que estão fazendo isso também, e não estão junto, não vão para a empresa, deixam muito dinheiro na mesa. Sempre que eu vejo o negócio deles, eu vejo, puxa, olha a oportunidade que o cara está perdendo aqui. Mas tá bom, cara, tá esquiando na neve, escolha dele. Mas tá perdendo um dinheiro. Eu tenho dificuldade, eu não gosto de perder dinheiro. Então eu tô sempre muito de olho em todas as empresas. E sempre que você abre um negócio novo, você faz alguma coisa nova, você precisa demandar mais tempo, mais energia. E isso é normal. Todos os grandes empresários fizeram isso, né? Ou todos os atletas que foram premiados fizeram isso também, os campeões. Sempre que você quer algo um pouco mais extraordinário, vai balançar, você vai ter que renunciar em algum momento a algumas coisas dos outros setores da tua vida, né? Isso é normal. E esse equilíbrio perfeito, realmente você ou não tá crescendo ou cresce mais devagar quando você tem o equilíbrio perfeito, né? Quando você quer dar um boom, você vai dar uma bagunçada, e é normal, né? E isso é em todas as áreas da vida, né? Eu levei uma do meu endócrino nessa semana, trazendo agora pro processo de emagrecimento, né? Eu perdi 30 quilos em 10 meses. Daí eu falei, tá, doutor, mas eu não cheguei ainda no meu peso ideal, eu quero X, né? Quero perder mais 6 quilos. Ele, tá, mas o que você tá fazendo pra isso? Você tá fazendo a mesma coisa dos 10 meses atrás? Eu, eu falei, tá, eu tô malhando com o personal 2 vezes na semana, tô fazendo aula de dança, tô tentando melhorar a alimentação. E ele, tá, mas você já tava fazendo isso desde o início. O que você tá fazendo a mais pra você conseguir? Porque como você já perdeu 30 quilos agora, os últimos são mais difíceis. Você precisa malhar 6 vezes na semana. Putz, é dolorido ouvir isso. É super dolorido, porque eu vou ter que abrir mais tempo na minha agenda. Eu vou ter que conseguir mais tempo com o personal. Mas é isso, se eu quero mais, eu vou ter que fazer mais. E isso serve pra tudo, inclusive pro nosso negócio, né? Se a gente quer ter mais resultado, a gente vai ter que dar o sangue. Eu vou pegar essa última frase. A gente vai ter que dar o sangue. Existe um limite? E qual limite é esse? Então, eu sempre pensei que não, né? Eu sempre tive sangue no olho com relação a negócios. Sempre fui pra cima. Mas quando foi o final do ano passado que eu realmente fiquei com um casamento balançado por conta disso, de falta de tempo pra família, pro marido, enfim, existe esse limite. Quando você vê que você tá perdendo alguma coisa que você gosta muito. Que no meu caso, eu tava perdendo minha família, né? Não chegou a conversar sobre término, nada, mas eu sentia isso. Porque a gente saía antes pra jantar a cada 15 dias. Nós tínhamos um momento a dois na sexta-feira, filme, pipoca, cinema, enfim. E simplesmente não consegui mais. Eu já sentava no sofá pra assistir o filme com o computador. No sábado de manhã eu já ia direto, ao invés de ir pra aula de dança, eu já ia trabalhar. No domingo eu ligava o computador, almoço de família. E aí, assim, ele não suportava mais, né? Então, esse, pra mim, foi o meu limite. Foi tipo, nossa, Larissa, você tá pecando, você tá trabalhando demais, você tá ganhando bem, mas você tá trabalhando demais, não adianta. Tem uma hora que a ficha cai e é pesado, assim. Ainda bem que eu vi antes de perder, né? Porque eu poderia ter perdido naquele momento ali. Então, eu acho que o limite é esse, quando você consegue enxergar que tá perdendo alguma coisa que você ama muito. É por isso que vale o estudo, né? Vale muito você estudar, vale você se especializar, aquilo que a gente falou, estar nas mesas certas, aprender com quem já fez, cortar caminho, trilhar, porque é sobre isso, né? Você fazer mais e melhor, né? Sim. Sem usar tanto do seu tempo, né? Esse é o preço de você ter mais conhecimento, né? Você consegue ganhar mais fazendo menos. E você ter acesso a essas pessoas que já passaram pela situação, só acelera o teu crescimento. Porque, tipo, ao invés de ir por aqui, a pessoa sabe que tem que ir por aqui, que o caminho vai ser mais rápido. Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla de sentar com nas mesas certas, de acessar as pessoas corretas para o teu desenvolvimento pessoal também, né? E às vezes a pessoa fica tentando fazer uma coisa, eu tô tentando crescer minha empresa já tem 1 ano, que eu tô com o mesmo faturamento e eu não sei o que fazer. E aí continuo dando murro em ponta de faca, como a gente fala em Belém, né? Por que não procurar alguém que já passou por isso? Por que não procurar uma empresa que pode acelerar o teu processo, né? Vocês sabem que vocês tocaram num assunto agora há pouco, você falando do teu emagrecimento, da academia. A academia é uma coisa que é prioridade pra mim, né? Porque foi o que me tirou de um luto profundo e entrar na academia e passar por todo um processo de mudança de chave
foi o que me tirou desse luto que parecia que não tinha fim. 7 anos depois que a minha filha faleceu. Porém, o que me manteve nesse lado de cada vida foi a academia, né? Porque isso aí eu conto na minha palestra, tá, gente? Eu não vou contar aqui, não. Mas É um spoiler. não vou dar spoiler, mas assim, o que me manteve mesmo nesse processo foi a academia. Então, a academia é uma prioridade para mim. Só que ano passado, que foi um ano que a minha empresa cresceu muito, eu me vi várias vezes sacrificando a academia para atender as demandas, as reuniões. Porque, por exemplo, eu considero que a minha empresa abre às 9 horas da manhã. Então, às 9 horas da manhã, não importa o que eu esteja fazendo, eu vou começar a responder as mensagens. Mas muitas vezes aconteceu de pessoas que eu precisava acessar, podiam às 8. Ou que fosse às 9. Mas eu tinha o tempo de tomar banho, me arrumar, me deslocar. Então, acabava que eu não conseguia ir para a academia. E quando eu vi, isso se refletiu no meu corpo, primeiramente, e depois no meu emocional. Então, quando eu virei o ano, eu falei, não, parou com a palhaçada, a academia é uma prioridade para mim, eu já sei onde eu vou parar se eu não mantiver isso, se eu não priorizar isso, eu vou fazer. Porém, a questão da família pega. E aí eu tô contando isso porque essa semana eu vi um vídeo muito interessante, onde a teoria da boca de fogão. Vocês já viram isso? Não vi. Que a vida é um fogão de 4 bocas. É 4, né? Ah, eu vi também. Você já viu isso? Sempre um vai apagar. É família, saúde, trabalho e... Espiritual, será? Eu não lembro Eu sou a quarta boca. Vocês sabem, eu não lembro. Mas enfim, que você nunca vai conseguir manter as 4 bocas do fogão acesas. Uma vai acabar apagando. E aí vem a questão, qual delas deixar apagar? No meu caso, contando essa história aqui, a que eu não deixei apagar foi a da saúde. Mas a da família, para mim, é prioritária. Sim. E aí eu quero trazer isso para o contexto de vocês. Porque você já falou um pouquinho, mas eu queria que você elaborasse mais. E você também, que eu sempre admirei muito por ser uma mãezona. E uma coisa que você falou, às vezes você não é tão presente, mas quando está presente, prioriza a qualidade da presença. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Quando eu tô em Curitiba, aí eu consigo me fazer bem presente. Então, por exemplo, com os meus filhos, eu sou divorciada, então os meus filhos ficam pela manhã comigo, eu levo pra escola, eles dormem comigo, eu acordo, faço toda a rotina da escola, mochila, lancheira, vestir, né, se arrumar, tudo, e levo pra escola. Quando eu entrego eles, parece que a gente já venceu a primeira guerra, né? A primeira batalha já foi. A hora que entrega, opa, venci. Porque ele já começa a pressão de horário, pressão, né, de arrumar todos eles. Aí sempre tem um que quer ir no banheiro bem na hora que tem que sair, né? Então, assim, já é um primeiro desafio para as mães, para levar filho na escola já é o primeiro desafio. E consome energia mental, né? Que a gente é esgotável de energia mental pro dia. Então, tá entregue. Então, quando eu tô em Curitiba, eu tenho essa rotina de manhã com eles. Aí eles vão pra escola, eu vou pro trabalho, aí eu volto pra almoçar com eles e com os meus pais, na casa dos meus pais. Então tem esse momento legal também. À tarde o pai deles consegue levar eles nas atividades, eu não acompanho e vou trabalhar. Aí no período da noite a gente tá junto de novo. Então ali, daí eu já tenho tempo com eles pra banho, jogo, televisão e tudo mais. Só que quando eu viajo, e isso é muito frequente, eu vou pra muito congresso, tanto no Brasil quanto fora, aí eu fico, quando é internacional, 10 dias longe deles, e quando é nacional, cerca de 4 dias. Às vezes pega, como pegou agora, teve 2, 3 congressos seguidos, e eles sentem muita falta. Aí no meu retorno, eu compenso. Então, por exemplo, aí eu voltei, aí esquece o pai deles. Eu que vou buscar na escola, eu quero levar no judô, eu vou fazer lição com eles, eu tento compensar realmente com carga horária, para me fazer presente para eles. E eu deixo sempre muito claro também para eles, assim, o porquê que eu tô fazendo isso, né, a questão do trabalho. E eu acho que com isso eu ensino muito eles também, né, de como conquistar as coisas, que é necessário estudar, que é necessário ir atrás, buscar conhecimento. E a minha rotina com eles é assim, então é sempre um
acende e apaga de boca de fogão, né? Então, essa semana passei fora, aí na outra semana, me desculpa, todo mundo sabe que eu voltei de viagem, eu não vou pra empresa. A agenda é fechada pros meus filhos pra gente ter esse retorno. Até porque depois que acaba uma feira, um congresso, dá vontade de entrar numa caverna, né? Porque às vezes a gente se relaciona ali com 1000 pessoas, né? Então, você faz muito network, se conecta, você precisa entrar numa caverna até para absorver o que aconteceu. E realmente tem um momento de descompressão. Eu chego a ficar dolorida, cansada, tenho dor de cabeça, porque é muita coisa, né? E aí depois eu compenso assim com eles. A minha mãe, para você ter uma ideia, apesar de ter os momentos ali com ela, a cada 15 dias apita na minha agenda que eu preciso sair com a minha mãe. Então tem um período da tarde, seja para passear num shopping, seja para ir tomar um café, fazer uma coisa. E aquilo que você falou, a linguagem do amor é colocar na agenda. Porque se não apitar... E teve uma época que eu tava falhando com a minha mãe, porque daí aparecia isso. Parecia alguém que só podia falar comigo naquele momento, ou algo muito... abri uma empresa nova, preciso dar atenção. E aí eu comecei a falhar. Então, eu tento sempre ir compensando uma coisa com a outra. Café da manhã eu já vou ter que tomar, eu já tomo com meu pai. Já vou lá na casa do meu pai, café da manhã lá na casa dele, sabe? Porque são as escolhas que eu fiz, assim, da minha família, né? Meu pai, minha mãe, meus filhos, ali, a escolha que eu fiz com eles, assim. Porque eu sempre penso assim, como eu trabalho com a finitude, como eu sei que todo mundo morre, um dia eu tô fazendo um velório com alguém da idade do meu pai, outra hora com a idade do meu filho, outra hora com a minha idade. Então, eu sempre penso que se um deles viessem a falecer hoje, se eu passasse a régua hoje, tô arrependida ou não? Tô me sentindo culpada ou não? Então, eu tenho muito esse cuidado, sabe? De todo dia pensar, passei a régua. Ai, meu Deus, faltou falar com meu pai. Ô pai, daí deu tudo certo aí? Como é que você tá? Ah, então tá bom. Putz, faltou falar com a minha mãe, sabe? Uma mensagenzinha. Ah, não fiz nada com meu filho, pelo menos uma videochamada. Então, eu sempre tento passar a régua com todo mundo. Mas eu acho que é um malabarismo, sabe? Gestão de tempo, malabarismo e criatividade. Criatividade para você tentar inserir eles no trabalho, para você tentar inserir o trabalho neles, para você conseguir carregar alguém para ir fazer uma rotina junto com você. Eu acho que a gestão de tempo tem que ser muito criativa, de você encaixar as coisas, sabe? Vai estudar uma língua, já, sei lá, preciso estudar uma língua e preciso ir na igreja. Então eu vou no culto da PIB, que é inglês, entende? Preciso aprender espanhol. A minha manicure fala espanhol. Vou fazer minha unha falando espanhol. Eu sou do tipo. Uber, né, que vocês já usam. Pra cá, dava... Essa é clássica. Essa 45 boa, né? minutos da minha casa aqui. Falei, que delícia. Eu vou pegar o Uber, eu não vou dirigir. 45 minutos eu vim respondendo todo mundo. E conversando com o Uber. Eu não gosto de conversar com o Uber, eu gosto de trabalhar, né? E na volta é mais 45 minutos trabalhando. Então, acho que... pensar meio fora da casinha, assim, para ter criatividade para gestão de tempo, sabe? Porque no fundo é tudo malabarismo. E antes de você falar, você não falou uma coisa que eu falei assim, ela vai falar, e não falou. Porque agora a Milena ainda namora, resolveu namorar um rapaz que tá em outra cidade, em outro estado. Acho que isso ajuda também. Ainda pra deixar a agenda Só porque mais... tava muito tranquila já. Tava muito tranquila, né? Venceu o que mora longe. E como que é isso dentro desse contexto? Agora, nesse período, ele tá vindo pra cá. Ele também é uma pessoa, assim, também empresário e também viaja muito a congresso, tudo. E ele também é muito focado em network, em clubes, né? Então, a gente consegue até mesmo, vai pra congresso junto, vai pra clubes de empresários juntos, aí ele vem pra cá. Como eu tenho casa lá e tenho empresa lá também, daí outra semana eu vou pra lá, meus filhos gostam de lá e fica essa... E dá-lhe jatinho pra lá e jatinho pra cá. Você tá entendendo que eu quero meu helicóptero, né? Tô indo almoçar com você. Eu falo, gente, isso é muito né? legal. E não vive sobrecarregada, é isso que tem que ensinar pro povo, né, Mi? Consegue dar conta. Quando a gente fala, né, de jato, fala de avião, o que tá comprando aí? Você tá comprando tempo, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, a gente foi pra Recife, né? Às vezes tem voo que vai ser 4 da manhã, eu já não posso levar meus filhos na escola, né? Aí vai demorar um dia, às vezes vai ter que voltar no outro. Às vezes eu consigo voltar no mesmo dia. Eu não ligo de comprar tempo, porque É uma coisa, é uma conta que vale a pena fazer.
meus filhos não têm preço, então eu compro tempo mesmo. E por isso que a Lari sabe, você sabe, meu objetivo é o helicóptero. Sim, sim. Porque aí, até do meu irmão, né, que é o meu sócio, eu tô próximo. Eu falo, não, tô passando aí, a gente precisa conversar, 20 minutos eu tô aí. Então eu acho que é válido, se paga, porque tem coisas que é tangível e não tangível e eu acho que paga. Então eu tenho esse objetivo. Então, já voltando pra minha realidade, né? Então, vamos falar aqui do, vamos do falar Uber, aqui do... O Uber Black. Não, e o pior é que ela falando nisso, eu tava me achando que eu vim de azul e eu comprei um espaço premium com comfort, sabe? Falei, nossa, tô no céu, É gente. isso também. Não, e voltando ao assunto, eu tava numa vibe assim, eu quero dar pra Mel tudo que eu não tive. Sim. E eu tava muito focada nisso. Tipo, trabalhando pra dar pra ela realmente o que eu não tive oportunidade. Por exemplo, eu sempre gostei muito de dançar, de cantar, então com certeza eu teria feito teatro. É uma coisa que eu queria ter feito, mas não fiz, porque financeiramente eu não tinha condições. E depois, quando já tinha, já tava grande, não quis mais, né? Mas, e a Mel, ela é super teatral, né, Mi? Ela gosta de dançar, de cantar, ela fala, ela é assim, igual tu, mostrada, igual a gente. E eu falei, Eu mostrando. igual a gente. Sou E aí, e aí eu coloquei ela no teatro, coloquei ela no balé, ela começou a gostar de tudo, né? E tudo isso é dinheiro. Daí eu sempre dava essa desculpa pro meu marido. Você tá trabalhando demais. Mas é pela Mel. Porque eu preciso comprar isso pra Mel. Porque eu preciso fazer isso pra Mel. E tudo pra mim, na minha cabeça eu não via isso, mas meu maridinho fez eu enxergar isso. Que tudo pra mim tá relacionado a dinheiro. Então assim, não consigo fazer isso. Toma, eu tenho dinheiro na conta. Toma, resolve isso com dinheiro. Entende? Preciso disso, toma. Então, eu sou aquela pessoa que eu me sinto responsável. Acho que eu tenho um pouquinho de energia masculina, né? Eu me sinto responsável em liderar dentro da minha casa. Uhum. Isso é um problema sério, né? Por quê? Porque eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei e eu quero dar conta de tudo. Então, hoje eu sou responsável financeiramente pelos meus pais, que estão lá em Belém. Eu ajudo financeiramente na minha casa e o meu marido. Sabe aquela pessoa que tá tudo bom pra ele? Amor, eu te amo. Mas pra ele tá tudo bom. Tipo, a gente tem um carro ok, a gente tem um apartamento ok e tá boa a vida. Pra mim, não. Tipo, eu quero uma mansão, eu quero morar numa casa de luxo, eu quero ter uma BMW. Pra mim, nunca tá bom. E isso eu comecei a ver como um problema. Porque quando ele me falou isso, eu não me liguei. Mas quando a minha psicóloga me falou isso, eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Porque ela falou assim, Lari, você já percebeu que a tua régua é muito alta? Que pra ti nada tá bom? Tipo, tu sempre quer mais, tu chegou nesse degrau, tu quer o outro, tu quer o outro. Eu falei, mas tem que ser assim? Não, mas você se cobra demais. Você tá se cobrando demais, tá trabalhando demais. Que foi nessa época do ano passado, né? Que aconteceu tudo o que eu te falei. E aí eu comecei a rever algumas coisas. Realmente, tudo pra mim estava relacionado a dinheiro. Pra mim, tudo se resolve com dinheiro. E aí chegou um dia que meu marido falou assim, Mel, o que tu prefere? Tu prefere que a mamãe viaje pra ganhar mais dinheiro ou tu quer a mamãe aqui com a gente? Nossa, ele fez aquilo ali. Isso é Isso aqui é sacanagem. Aí ela olhou, eu prefiro a mamãe aqui com a gente, né, pai? Aí ela me deu um abraço, assim, eu lagrimei. Falei, putz, ela prefere a minha, claro, né? Ela quer a minha presença, ela não quer que eu vá pra ganhar mais dinheiro, não importa. Se eu vou indo ganhar mais dinheiro, eu tô deixando ela. E aí, a partir daquilo, eu comecei a tomar consciência de que eu realmente precisava mudar algumas coisas dentro de mim. E foi aí que comecei a mudar. Agora, te falar que é fácil, não. Porque eu amo trabalhar. Porque quanto mais eu trabalho, mais eu ganho dinheiro e mais eu consigo ajudar as pessoas que eu amo, né? Mas hoje eu tenho ali as minhas limitações dentro do possível, Você né? colocou algumas barreiras de contenção, né? Exatamente. Porque o que as pessoas acham, as pessoas que estão ao meu redor, elas acham que é exagerado. E eu acho que eu preciso fazer isso. Eu tô em época de construção. Se eu não fizer agora, quando eu estiver mais velha, eu não vou ter tudo que eu quero. É assim que eu penso, né? Mas aí, quando mexeu com a minha família, aí foi dolorido. É que também as pessoas falam muito, né, em workaholic, né? E a gente fala work lovers, né? Então, até esse meu namorado questionou, nossa, quando ele me conheceu, aí ele viu que é uma coisa... Eu sou ligada no 220, e ele falou, nossa, parece um robozão. Ele falou, você é o Cristiano Ronaldo. Você é o Cristiano Ronaldo versão empresária. Comparação. Uhum. Ele falou, nossa, teu pai fez isso. Você não vai ver o que eu vou fazer com meu filho ainda. E ele falou, nossa, mas você, né, é muito focado. Eu falei assim, mas assim, eu amo o que eu faço. Ele falou assim, mas tudo isso... Eu falei, eu gosto do jogo, eu vejo prazer nisso. Eu vejo prazer na negociação, eu vejo prazer nisso, eu vejo prazer no posicionamento, eu vejo prazer no marketing, eu tenho prazer.
Eu acho que se você estiver fazendo sofrendo, aí é ruim. Agora, se você gosta do jogo, gosta de brincar disso, entendeu? Pra mim é um hobby também, adoro trabalhar, adoro falar de negócios. Às vezes, se eu estiver triste, vem falar de negócio comigo, mas eu levanto e parece que me deram alguma droga, sabe? Eu gosto. E é uma coisa que, como eu tenho empresa familiar, é uma coisa que me conecta, igual mesa, né? Mesa pra comida, pra família. A gente gosta de comer junto, falar de negócio, é uma coisa prazerosa. Mas eu concordo com a Lara, a gente tem que ter algumas contenções e barreira para não, de repente, falhar com o filho, porque tudo também que é gostoso a gente se passa, tudo isso é vício, né? Sim. Tem que cuidar com esse vício do trabalho, porque a gente que gosta é uma cachaça, né? Para mim, me deu uma cachaça ali. E é gostoso, né? Tipo, a gente não faz com a obrigação de que é um trabalho. A gente realmente gosta de fazer isso. E esse é o problema, né? E aí, essas viagens também, elas são gostosas, né? Eu falo que às vezes a viagem, vai viajar a trabalho, ela te reorganiza também. Às vezes eu falo, adoro viajar com meus filhos, adoro viajar com meus pais, adoro viajar com o namorado, mas eu amo viajar sozinha. Agora eu ia pra Alemanha, se meu filho não tivesse quebrado a clavícula, e eu ia sozinha. E eu tava falando, puxa, que bom que eu vou sozinha. Preciso me reorganizar, sabe? Porque daí parece que é eu e Deus, e eu me reorganizo. Então a gente também precisa desses momentos, porque a gente divide a nossa agenda ali com todo mundo, porque tem que dar atenção para todo mundo. Puxa, tem que separar um momento pra gente, né? Sim. Puxa, viajar sozinha é um retiro espiritual praticamente, sabe? Você volta renovada, revigorada, você tem tempo para pensar só em você, porque você tá cuidando só da tua energia. Você não tá cuidando de ver se tá tudo bem com a tua mãe, se ela não tá com dor hoje por causa, né, de passear demais, de fazer alguma coisa. Você não tem que ver se teu filho tá comendo, você não tem o que eles querem comer, você não tem que, puxa, preciso dar atenção aqui pro namorado. Não, você tá cuidando só da tua energia, e isso é importante também. Agora me diz, que mulher que tem coragem de viajar sozinha? Ó, pega uma semana pra viajar sozinha. Ai, eu amo. Poucas, mas é por causa da culpa de deixar pra trás. deixar pra trás. E quem que tem mais importância do que a gente, né? Não tem, porque se a gente não estiver bem... Eu vou pegar o gancho disso que você falou, porque a gente chegou no final do episódio, e pedir para vocês deixarem, então, uma conclusão sobre isso, porque eu acho que nós trouxemos coisas muito importantes aqui para serem refletidas. O sucesso, claro, para cada um, sucesso vai ser uma coisa, mas ele vai demandar algum esforço. Mas a gente também não pode romantizar. Então, deixa uma mensagem como uma conclusão desse raciocínio para quem está assistindo a gente. Aquela mensagem que vai virar um corte. O sucesso, para mim, profissional, é você ter reconhecimento, as pessoas gostarem do teu trabalho e você ser paga para isso, muito bem paga para isso. Isso é sucesso profissional. E sucesso pessoal é você se sentir feliz. E aí, qual que é o objetivo? É organizar tudo isso, né? É ter uma vida de sucesso. Ser feliz e com reconhecimento financeiro e também nos negócios, né? Ou no seu propósito. Pra mim é um pouco clichê falar isso, mas sucesso é a diferença que você faz na vida das pessoas. Tipo, eu como mentora hoje eu consigo ver que eu faço a diferença na vida das empresas, dos empresários no geral. Então isso é gratificante, né? Então pra mim sucesso é isso. E a mensagem que eu posso deixar é: se você é mãe, mulher, empresária, vai descansar sem culpa, pega o final de semana, viaja com a tua família sem culpa. Quando você voltar vai estar tudo do mesmo jeito e você vai ter que dar conta de tudo do mesmo jeito. Então, descansa sem culpa e deixa o futuro aí pra acontecer. Eu vou compartilhar com vocês uma frase que eu ouvi do meu marido ano passado, no momento que eu estava no auge do não ter tempo para nada. Ele disse assim para mim: Vi, aceite que você também pode falhar. Nossa, pesado, hein? Ele falou: aceite que você também pode A falhar. gente não quer aceitar, né? Não. E assim a gente encerra uma série de 3 episódios com essas duas maravilhosas. Eu acho que valia a pena, né? Mais uma diária aqui, eu acho. Eu acho. O que a gente tem pra falar, né? Tem assunto, né? Eu acho que dá pra fazer uma rodada com as meninas do Wine. O Han chora ali olhando. Olha, já fica a dica, porque tem espaço, tem. Pra gente reunir as Podemos meninas. fazer um episódio com as meninas do Nossa. Wine. Eu acho. Só Eu episódio só de 70 acho. horas, né? Se 3 já dá nisso. Não, mas muito legal, daria bastante conteúdo. Daria, com Muito boa ideia. certeza. Gostei. Com Gostou? certeza. Gostei. Desligando a câmera aqui, eu já vou dar uma ideia pra vocês.
Vocês vão gostar. Com certeza. Deixa aí o arroba de vocês, pra quem ainda não O acompanha. meu é eu, Larissa Beck. E o meu é Milena Cooper. Milena com Y, Cooper de corrida. E o Executive Wine Club. Isso, é @Executive Wine Club. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, estamos no YouTube e no Spotify com os episódios semanais e também no TikTok e no Instagram com os cortes diários. Aguardo você lá e até a próxima vírgula.